Boa noite! Oi, gente! Boa noite! Vamos chegando, como estão? Estão bem? Gente, tá um calor aqui em Curitiba que é algo assim. Suando, coisa que não estamos acostumados em Curitiba. Como é que vocês estão? De onde vocês falam? Boa noite, gente. Como vocês estão? Hello! Tudo bem? Vamos chegando. Vamos ter uma bem legal hoje, né? Oi, Cris. Tudo bom, meu amor? Senti sua falta essa semana. Cianorte, Paraná, Pará, Bahia. Ai, Bahia. Bahia do meu coração. Lisboa. Boa noite, gente. Teresina. Vão chegando. Bem-vindos todos. Bem-vindos. Rio de Janeiro. Adoro Rio de Janeiro. Fortaleza. Boa noite. Vamos chegando. Minas Gerais. Mando beijo, sim, pra Prainha. Rio Grande do Sul, Cidreira, Maringá, Sorocaba, Rio, São Paulo. Me sinto... Eu estive em Caraíva, ô terra maravilhosa. Ô Bahia de Todos os Santos, coisa mais linda. Então tá, eu já vi que vocês são de todos os lugares e que estão todos com um objetivo em comum, que é compreender um pouco mais dos aspectos emocionais. Gente, contar pra vocês, tá rolando um grupo no Telegram, e o grupo do Telegram é um grupo onde eu coloco coisas que eu só coloco lá, porque aí é onde eu vou colocar, porque tem mais gente e as pessoas estão lá, esperam por isso. Então eu coloco conteúdo, reflexões, então eu vou colocar. Eu não sei se hoje tá no meu story, já saiu, eu acho que ainda tá num dos primeiros sobre o grupo do Telegram, então quem tiver interesse, quem quiser fazer parte lá, tá super convidado, tá bem legal. Lá vai sair tudo sobre os livros, sobre os cursos e sobre as reflexões e coisas que eu posto aleatoriamente durante o dia. Então, bem-vindos todos, façam parte também. Amanda, o e-book, meu bem, que bom. O e-book foi feito com muito coração, baseado em vivências, em coisas que eu passei e coisas que eu estudei. E eu fiz um mix disso e coloquei para vocês sentirem também que é possível a transformação, que é possível a gente se refazer, que é possível a gente se conhecer, né? A gente se gostar, a gente se compreender. E hoje nós vamos falar sobre rupturas e começos, né? Deusa também, Carlinha, somos todas deusas, né? Temos todos dentro de nós essa capacidade de repaginação, de refazer o nosso rolê e fazer a nossa vida uma vida mais legal, com a cara que a gente quer que seja, desde que a gente arregace as manguinhas, se esforce, olhe para dentro, sem preguiça, com medo mesmo que seja, mas que a gente não deixe de fazer, tá? Nesse momento, então, vão chegando, né? Faz 4 minutinhos só que começou a live, tem muita gente entrando. Eu vou começar a falar. Nesse momento, eu vou retirar os comentários, tá? Para que eu possa me concentrar e aí depois eu abro, né? Para quem tem alguém que tá vindo pela primeira vez na live, oi Edu tá vindo sempre, que delícia tua companhia aqui, viu? Sandrinha, fofa, uma querida, sempre prestigia, sempre põe palavras lindas, amorosas, obrigada pelo carinho mesmo, sempre, tá? Alguém tá vindo na live pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Márcia, bem-vinda. Ana, bem-vinda. Eu espero que vocês gostem. A gente tem por hábito há bastante tempo essa terça-feira, 19h30. Depois, normalmente, as lives estão no meu canal, tá? Eu coloco lá o link para que vocês possam acessar. Lá tem 1 milhão de lives de todos os tipos, de várias fases da minha vida, inclusive, tá? Então, bem-vindo, todo esse pessoal novo, bem-vindos. Que o coração de vocês seja tocado por alguma palavra, por algum recorte do que eu digo e que faça sentido no processo de modificação de vocês, no processo de repaginação de cada um de vocês, tá? Eu só intenciono mesmo ser um instrumento de coisas que possam fazer com que cada um do seu jeitinho se encontre, né? Eu não trago verdades absolutas, linda Ju, e não trago nada pronto, eu trago reflexões para que da tua melhor maneira tu possa colocar isso na tua vida
porque eu acho que a gente precisa sempre respeitar o jeitinho de cada um, a história de cada um, a individualidade, a impressão digital de cada um. Cada vida se dá da maneira que precisa se dar, a gente só precisa aprender a despertar e viver do nosso jeito, independente do que isso signifique, né? Colocando um pouco o mundo no mudo e vivendo a nossa vida do jeito que a gente acredita. Então hoje nós vamos falar sobre rupturas e recomeços, né? Eu vou tirar um pouquinho os comentários. Claro que temos homens, sempre temos homens, eles são mais quietinhos, mas nas minhas lives sempre tem homens. Homens, cadê? Vamos ver se eles falam oi aí, homens que estão na live. Vamos ver, vamos contar quantos são abençoados. Multiplica, Deus, homens interessados em autoconhecimento. Vamos ver. Vamos ver, estou esperando. Quem são os boys que estão na live? Ó, um boy, Sidney, bem-vindo. Berg, bem-vindo. Fernando. Viu? 4 homens, diz o João. Claro que temos homens. 5 homens. 6 homens, gente. Vamos bater os 20, será? 7 homens. 8 homens. 9. Claro que tem, tô falando. 10, viu, gente? Tá sofrendo com ruptura e recomeço? Vamos aí. Olha, tem uma galera de homem, viu? Mulherada que acha que não tem homem que se interessa por melhorar, por se trabalhar. Já contou 12, cara. Eu tô atrasada aqui, então. Maravilhoso, então, vamos aí, né? Sempre tem os boys aqui que estão a fim de melhorar, que estão a fim de crescer. Isso é muito legal, viu? Isso é muito legal. Ó, um ali virou os olhinhos. Vira não, cara. É legal vocês estarem aqui. Massa esse movimento. Então, tchau, beijo. Vou tirar os comentários. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar sobre ruptura e recomeço. Vocês já pararam pra pensar que quando a gente nasce existe uma ruptura com a nossa mãe? Que quando a gente nasce, a gente rompe a vida naquele útero e a gente ingressa no mundo? Então que a gente já nasce fazendo rupturas, né? A gente já nasce tendo que fazer despedidas. Imagina o quanto deve ser louco nascer, né? Tu tá naquele lugarzinho, né? Por que é tão gostoso boiar no mar? Vocês já boiaram no mar? Boiar no mar é meio que uma volta pro útero, né? Porque tu ouve todos os barulhinhos ou pessoas falando em volta, aquela água balançandinho, é um retorno ao útero mesmo, por isso que é tão agradável. Então imagina o prazer pro bebê de estar sendo alimentado daquela maneira, na barriga da mãe, naquela simbiose com a mãe, né? Naquela coisa gostosa. E aí, de repente, existe essa ruptura e um recomeço, que é o bebê fora do útero, o bebê no mundo real. Então a gente começa a vida despedindo e recomeçando, né? Rompendo e surgindo algo novo, diferente pra gente. Eu não sei por que durante toda a vida a gente é tão apegado, ou por que a gente acaba se envolvendo com as nossas vivências, ou com as pessoas mesmo que passam pela nossa vida, de uma maneira tão possessiva, de uma maneira tão apegada, agarrada, sendo que a nossa grande certeza na vida é a modificação, é a ruptura e é o recomeço, né? Muitas vezes a gente é engolido pela nossa mente e a mente, ela nos tira do sentir. Ontem mesmo eu estava lendo Vivendo Perigosamente a Aventura de Ser Você, Ser Quem Tu É, que é do Osho, e é isso que ele estava dizendo, que a mente nos corrompe, que a mente nos rouba dos momentos, né? Então eu acho que a gente racionaliza demais, intelectualiza demais e sente de menos. Eu não acho que tem que parar de intelectualizar, eu não acho que tem que parar de racionalizar, porque somos seres pensantes e através do pensamento construímos coisas maravilhosas, mas eu acho que todo excesso nos faz mal. E o excesso da racionalização, a falta desse processo de se permitir sentir, faz com que a gente perca muito da nossa capacidade de se reinventar, que a gente perca muito da nossa capacidade de lidar com os nossos processos, porque eu acredito nas minhas crenças limitantes, porque eu imagino que não possa ser de maneira diferente, porque eu não quero conceber que uma pessoa pode se despedir de mim para fazer uma nova história, porque eu não quero conceber que eu mesmo posso me despedir para fazer uma nova história, e aí eu vou me agarrando, né, naquilo que às vezes até já foi, e vou evitando rupturas necessárias e vou me rompendo por dentro, vou me esfacelando por dentro,
vou batendo em portas trancadas, vou me agarrando em restinhos para evitar uma ruptura muitas vezes fluida, óbvia, que precisa acontecer. Por quê? Porque a gente é ensinado e acaba... O que é isso aqui, Senhor? Ai, gente, é toque da pessoa. Ah, é uma manchinha, tá tudo bem. Voltando. A gente se agarra em certezas, a gente quer garantir que algo de fora nos dê a tranquilidade e nos dê a paz de espírito e nos deixe certo de que a nossa vida vai ser tranquila e feliz até o dia da nossa morte. Isso não existe, não tem como colocar isso em ninguém, não tem como colocar isso no nosso controle, porque não é assim que é a vida. Aí tivemos a pandemia em 2020 nos trazendo essa verdade. Eu sei que eu acho que vocês também não, na minha vida imaginei uma parada dessa, que a gente ia viver uma parada tão surreal dessa, né, vivendo de máscara, assim, ou tendo essa ruptura forçada do convívio social, tendo que se reinventar. Então, assim, a gente tem que se recolher mais a nossa insignificância e aceitar mais os processos da vida da forma que eles vêm pra gente, né? A gente precisa aprender a desapegar, a gente precisa aprender a ser mais humilde, porque a gente tem uma ilusão de controle gigante que traz um extremo sofrimento para nossa vida, que faz com que a gente se agarre desnecessariamente, né? Então, assim, a gente tem muito medo de mudar, então a gente tem um instinto de preservação, né? Que faz com que a gente não seja muito favorável à mudança. A gente tende a sempre estar na zona de conforto. Nós é que precisamos nos forçar um pouco, né? Nos colocarmos para fora dessa zona de conforto, muitas vezes com alguma intenção, com alguma ação maior. Porque se a gente deixar a vontade vir, não vem. Porque a gente tende a ficar naquilo que é conhecido, mesmo se for ruim. Por quê? Porque aquilo ali me dá segurança, eu tenho uma falsa segurança naquilo. Então eu acredito que daquela maneira eu vou sofrer menos. E às vezes as pessoas chegam para mim nas orientações psicológicas ou na terapia mesmo, dizendo: eu não faço a ruptura que eu preciso fazer, seja ela de que âmbito for, porque eu tenho medo de sofrimento. Tenho medo do que vai vir lá pra frente. Mas o que a pessoa não se toca é que ela já me trouxe a história dela de um sofrimento a conta-gotas, todo dia um pouco. Então, se ela estivesse feliz, ela nem ia estar querendo romper. Ela nem ia estar querendo fazer aquela finalização se estivesse maravilhoso, se estivesse no meio do caminho, se estivesse no período ainda de continuação daquela história. Então, o que a pessoa não percebe é que ela já está sofrendo. E ela fica com medo de um sofrimento que ela não percebe que ela já está tendo e ela acaba por negar para a vida dela talvez uma alegria maior, uma possibilidade feliz maior, porque ela está agarrada a algo que traz um conforto, a algo que traz uma segurança ilusória, né? A gente não encarnou para se sentir seguro. A gente encarnou para se desenvolver. Se desenvolver e sentir segurança são coisas que não caminham muito juntas, né? Segurança na prática da vida. Nós precisamos sentir segurança aqui dentro. Essa segurança aqui dentro que me diz o seguinte: conta para mim que apesar do que aconteça, eu vou conseguir lidar com as coisas da minha vida. Que independente do que se apresente para mim, eu vou conseguir lidar com as coisas da minha vida. Vou conseguir lidar, seja lá com o que for, porque eu estou me instrumentalizando para lidar e para saber que existe um aporte de resiliência aqui. Sabendo que eu vou chorar, sabendo que eu vou precisar contar com os bons apoios, então quem não sabe pedir ajuda, aprenda. Sabendo que às vezes eu vou fraquejar, sabendo que às vezes eu precisar que alguém cuide para mim das minhas coisas ou cuide de mim, mas que eu vou ter instrumentação, repertório suficiente para me repaginar assim que eu me sentir mais forte, mais fortalecida. Essa é a única segurança que a gente pode ter e nutrir na vida e construir na vida, tá? Não existe outra possibilidade, não existe como garantir que os teus relacionamentos vão durar o tempo que tu acha que tem que durar, não tem como garantir que aquele emprego ele vai ser sempre o mesmo, como aquela escolha profissional vai ser sempre a mesma, não tem como garantir, né? Pensa, eu como mãe, às vezes eu penso assim, é uma aventura
imensa ter filhos, porque é o maior amor do mundo. E os meus filhos, eles estão saudáveis, eles estão bem, e eu rezo todo dia para que assim continue. Mas a vida, ela é dinâmica, ela traz situações, né? Então, de repente, então, eu vou evitar sentir um amor desse, porque pode ser que algo aconteça? Não, eu quero experienciar, eu quero viver, eu quero amar intensamente, e aí eu quero me instrumentalizar para viver o que eu tiver que viver e para dar conta da experiência que eu tiver que ter no meu futuro, que eu não sei qual é, né? E o futuro é daqui a 5 minutos. Porque a única coisa que a gente tem é esse intervalo aqui do presente. Eu estou falando com vocês e vocês estão me assistindo. O que eu falei há 5 minutos antes já passou e o que eu vou falar daqui 5 minutos ainda não chegou. Então a gente só tem essa oportunidade mesmo desse presente. E às vezes a gente fica tão tapado, se agarrando em algo que já está mofado na vida da gente, se agarrando em relacionamentos ou em profissões ou em relações de qualquer tipo, até de amizade, que já estão mofadas, que já estão vencidas e que a gente não decide dizer um não. Eu não vou usar a palavra não consegue, porque se a gente quiser fazer, a gente consegue. Eu vou usar a palavra que a gente não decide fazer. A gente não escolhe fazer, terminar, romper, rever e continuar. A gente fica mantendo às vezes e isso trazendo um sofrimento maior para a vida da gente, trazendo um sofrimento maior para a vida das pessoas envolvidas, porque estamos tendo medo de fazer a única coisa que a gente veio fazer aqui na Terra, viver, experienciar, sair debaixo da marquise e tomar uns pingos grosso de água na cabeça, molhar, ensopar o sapato. O que vai acontecer se ensopar seu sapato porque você foi pra chuva? O máximo que pode acontecer é estragar, o máximo que pode acontecer é te pegar uma gripe, mas também pode rolar risada, pode rolar abrir os braços e tomar um banho de chuva que tu não toma desde criança, né? Na zona de conforto, no lugar onde tu tem medo de romper para recomeçar, é um lugar onde nada acontece. É um lugar onde se perde tesão da essência, é um lugar onde se murcha, é um lugar onde se perde o brilho no olho, é um lugar onde não se cresce, onde nada se desenvolve de verdade, porque é um lugar insosso, é um lugar conhecido que tu considera protegido e que tu não está feliz. Aí tu vai pegar uma encarnação, que é a única que tu tem, e vai entender que é isso que tu tem que fazer com ela mesmo, viver dessa maneira, desse jeito, nesse rolê diminuído, nesse rolê de desperdício, né? Mas você pode me dizer assim, Ana, mas eu não tenho certeza. Aí a pessoa diz que não tem certeza e ela tá querendo essa ruptura há 2 anos. Ela tá querendo essa ruptura, seja profissional, seja de amizade, seja afetiva sexual, há 2 anos. E escute, quando é que tu vai passar a acreditar no que tu sente? Mas aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Querem saber a diferença entre intuição e autossabotagem? Querem saber a diferença entre tu conseguir perceber o que realmente tu precisa, daquilo que te confunde completamente? Autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu vou ter decisões acertadas na minha vida? Como é que eu vou saber se aquilo que eu tô fazendo faz sentido ou não? Mesmo assim, gente, mesmo sem autoconhecimento, eu acho que a experimentação é a grande sacada da vida. Se agarrar na borda da piscina por medo de dar umas braçadas, por medo de tomar uns gole d'água, é desperdiçar a tua oportunidade de estar vivo. Tu só vai acertar se tu se colocar no erro. Se tu não ousar, se tu não se colocar para experimentar, testar teu repertório, aumentar teu repertório, tu vai passar a vida do mesmo tamanho. E eu sempre digo isso para vocês. Isso vai te trazer a amargura. Uma vida vivida com base numa sociedade, uma vida vivida com base naquilo que desejaram para você, uma vida vivida sem uma base de conexão com a sua essência, é uma vida desnutrida. É uma vida que vai trazer para a pessoa irritação, depressão, amargura, fofoca, julgamento, porque essa pessoa vai olhar para os outros que estão sendo felizes e ela vai repudiar aquilo que ela não se permitiu viver. E eu imagino que nenhum de vocês quer passar por isso e quer se tornar essa pessoa que vai repudiar o tesão dos outros, o desejo dos outros, o sonho dos outros, mas às vezes é isso que tu está fazendo, jogando os teus sonhos fora por medo do incerto. Agora, se tu provar para mim que existe alguma coisa certa, imutável, aí a gente desliga isso aqui e nem termina essa live,
né? Mas eu sei que tu não vai conseguir fazer isso porque ninguém nunca conseguiu e não existe nada imutável. Não existe nada que não vá se desenvolver, porque nós somos partes da natureza. Se vocês virem a natureza, se vocês observarem os animais ou as plantas ou uma semente germinando ou as estações do ano, vocês vão entender que a gente é uma continuação disso e que nós também precisamos entrar num fluxo. Então, às vezes, o medo da ruptura, a ruptura já aconteceu e tu tá agarrado nos fiapos que sobraram. E esses fiapos estão te dando uma vida completamente sem sentido. E aí, de repente, tu vai tomar remédio para uma depressão, mas tu não vai mudar o que tu precisa mudar. Então, se tu tira o remédio, tu volta para a mesma estaca, que é a estaca de ter uma vida sem sentido, porque tu não está ousando a experimentação. Tu não está se colocando naquilo que tu precisa se colocar. Eu vou dizer para vocês que as grandes mudanças da minha vida, elas sempre foram muito impactantes. Elas nunca vieram como um ventos calmos, uma brisinha. Nunca veio sem balançar meu cabelo, sem me deixar com o cabelo totalmente embaraçado. Isso nunca aconteceu comigo. As minhas mudanças, as mudanças que eu escolhi fazer, que eu quis fazer, porque não é não consigo, é não quero. As mudanças que eu quis fazer foram mudanças que viraram minha vida de cabeça para baixo. E muitas vezes essa cabeça para baixo era o que eu precisava viver. Porque muitas vezes a gente tá dando cabeçada e agarrado em algo e aquele algo não dá certo, aquele algo não funciona pra gente porque não é para ser. E a gente briga, e a gente luta, e a gente não tem humildade para compreender que é a hora de se despedir. A gente não tem humildade para compreender a hora de parar de lutar. Gente, uma coisa é persistência, outra coisa é teimosia. Persista naquilo que está fluindo. Se está fluindo, persista. Se está estagnado, se está parado, se está te custando teu sangue, aquilo não vai para frente, isso se chama teimosia e não persistência. Não confunda, tá? Teimosia é cegueira. Cegueira te leva a não perceber as atitudes que tu precisa tomar. Se tu não percebe as atitudes que tu precisa tomar, tu fica repetindo os mesmos erros, como se corresse atrás do rabo. Eu tive um cachorrinho que ele mordia o próprio rabo e chorava, né? E as pessoas às vezes fazem isso quando elas não se posicionam na vida, quando elas não entendem os recados da vida e ficam se mantendo teimosas em situações que já foram, em situações que estão emboloradas. Já viram um pão embolorado, nojento, gente? Aquele pão assim que você tem que jogar o saco inteiro fora. Existem pessoas comendo desse pão porque elas estão cegas a ponto de não enxergar o bolor, então elas fazem um sanduichão lá com queijo derretido e metem pra dentro aquilo. Vai fazer bem? Não, aquilo vai fazer mal pro intestino, aquilo deve zoar todo, né, o organismo, mas tem gente fazendo isso, por quê? Porque não quer enxergar. Então assim, não consigo. Peraí, se tu aí que tá vivendo uma questão de uma ruptura necessária e tá adiando, tu sabe o que tem que fazer, mas a verdade é que não quero fazer. A verdade é que, vai dar trabalho. A verdade é que eu vou usar umas muletas, eu vou dizer que eu não consigo, eu vou dizer que eu não dou conta, porque é muito trabalho, eu vou ter que, desorganizar minha vida inteira, esse vento vai vir bagunçar minha casa inteira, cheia de folha para limpar, meu cabelo vai ficar daquele jeito que eu não vou conseguir pentear. Pois é, mas a vida requer de nós coragem. E ser feliz dá trabalho. Ser feliz é pra gente corajosa. Ser feliz é pra gente que quer realmente se encarar na frente do espelho e dizer qual que é aí, qual a tua atitude aí que tu tem que tomar, que tu tá adiando. A vida feliz, ela não suporta covardia. A vida feliz, ela não aceita procrastinação emocional. A vida feliz, ela pede ação da gente. Ela é muito possível, né? Ter uma vida feliz. Uma vida feliz não é uma vida empolgante, eufórica, com muita grana, muita festa, ou muito palco e holofotes. Isso são momentos, ou viagens incríveis, e eu que sou uma apaixonada por viajar, são momentos, porque eu já viajei em situações, momentos da minha vida onde eu estava extremamente preocupada, ou tensa, ou triste, e que, foi legal, mas não encantou meu coração. Então, uma vida feliz é uma vida com paz de espírito, que se tu tá dentro da tua casa,
Tu tá feliz, se tu tá num rolê incrível, você tá mais feliz ainda de conhecer lugares incríveis e tal. Mas para ter uma vida feliz é necessário coragem, né? É necessário ruptura, é necessário recomeço. E não é porque tu fez uma ruptura que tu não tá enxergando por onde que tu vai que a tua vida acabou. A ruptura é um começo, lembra que eu falei do bebê que nasce, rompeu aquela vida no útero para viver fora do útero? É uma vida toda que ela tá começando a desenvolver uma vida no mundo, que aquele bebê rompeu com o útero e veio para o mundo. É um recomeço para aquele bebê, um aprendizado para aquele bebê, né? Então daí a gente fica em casa, a gente mama no peito, daí a gente para, vai para uma madeira, é uma ruptura e um recomeço. Aí a gente engatinha, para de engatinhar, começa a andar, uma ruptura e um recomeço. E aí só vai, a vida é ruptura e recomeço. Sabe qual é o problema? E tanto sofrimento, é não aceitar que é esse o rolê. É querer manter desesperadamente, né? É igual, sei lá, imagina se tu nunca tivesse se despedido da tua chupeta, tu estaria chupando o bico até hoje, com 30 anos, porque não consigo dar tchau pra minha PP. Deixar a PP é uma ruptura, né? Eu lembro que eu chupava o dedão e gostava muito de chupar o dedão. Minha mãe falou que meus dentes iam ficar muito tortos e eu decidi parar de chupar o dedão, mas foi uma ruptura pra mim, né? Faltava aquela coisa na hora de dormir e é isso aí, né? E foi uma ruptura e foi um recomeço viver sem chupar o dedão. E coisas assim o tempo inteiro, só que a gente esquece disso, então a gente complica tudo, a gente quer se agarrar, manter, né, na escassez. Então, daí esses dias uma paciente minha estava me dizendo que ela queria estudar e que assim, que ela nunca tinha se sentido profissionalmente realmente grande, expansiva, que ela se sentia diminuída e que ela gostaria de estudar isso, mas que ela não tinha certeza se ela ia. E daí eu perguntei pra ela, mas tá, então o que que te impede? Por que que tu não vai? Aí ela falou, porque talvez eu não me sinta tão competente, tá? Então olha aí, a zona de conforto e por causa de grana. Mas grana, daí a gente começou a esmiuçar, não, tem grana pra fazer. Tem. E é inteligente pra cacete, só ainda não percebeu o quanto. Vai fazer, amor. Tá com medo? Mais um motivo pra tu ir fazer. Então, assim, aí a gente se arranja muletas, daí a gente fica os elefantão preso, amarradinho na cadeira de plástico. A gente vira o elefante preso na cadeira de plástico, olhando para aquela cadeira, pensando, nossa, tô amarrado, queria tanto dar uma volta. Quando na verdade a única coisa que tu precisa fazer é mover tua perna, porque tu tem envergadura e força suficiente para mexer a perna e para fazer uma nova realidade para você. Essa realidade que muitas vezes tu fica olhando no outro, dizendo, nossa, que legal a vida do outro, e que às vezes tu fica desdenhando, dizendo, mas também se fosse, se fosse a minha vida fosse assim, também para mim seria fácil. Como se as pessoas não tivessem se esforçado pelas coisas que elas têm na vida. Todo mundo passa por processos o tempo inteiro, gente. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu não idealizo e nem subestimo mais ninguém, porque pela minha profissão, né, foi um grande aprendizado, eu tenho um grande aprendizado. E quando eu olho uma pessoa, eu nunca sei nada sobre ela, porque o que ela vai me contar pode me surpreender muito. Às vezes ela tem cara de uma coisa, de um julgamento, e ela é completamente diferente. Às vezes ela parece uma pessoa delicada, ela é uma pessoa super forte. Às vezes ela parece uma pessoa super forte, e ela é extremamente frágil. E às vezes a história da vida, né, alguém que tu olha, atender pessoas assim, que às vezes são, né, já atende pessoas assim mais famosas, sei lá, que alguém tem daí tu atende aquela pessoa, ela é uma pessoa totalmente igual a você, com as mesmas dificuldades, então assim, não idealizem os outros, parem de olhar para fora, comecem a olhar para dentro e fazer o que vocês precisam fazer para modificar o rolê de vocês, para modificar a vida de vocês. Quantas rupturas vocês têm adiado por estar sendo esse elefante com a perninha presa na cadeira, por estar se subestimando, por estar dizendo que não consegue, porque na verdade tá ali, ai cara, que trabalheira que vai me dar isso aí, né? Então assim, não existe nada que não precise de alguma intervenção nossa, né? Não existe nenhum grande acontecimento na sua vida que não vai pedir de você atenção
e alguma dedicação. Isso não existe, tá esperando por isso, sentado, achando que a vida vai mudar ou que alguém vai te trazer. Isso não vai acontecer, isso não acontece pra você, isso não acontece pra mim, isso não acontece pra ninguém. Então, eu acho que o que tá errado é o nosso conceito mesmo, de achar que a ruptura é algo muito estranho, que a ruptura é algo muito, de outro mundo, se estamos rompendo desde o útero e vamos romper até a morte, estamos recomeçando desde o útero, vamos recomeçar até o fim da nossa vida. Assim como as flores, assim como os animais, assim como as plantas, assim como tudo que existe, porque nós seríamos diferentes, né? Por que a gente não se recolhe mais a nossa insignificância e percebe que existem processos prontos, né, pré-existentes à nossa ínfima existência aqui como partículas, partes de um todo, que somos centelha divina do grande todo? Por que a gente não se entrega mais para a fluidez desses processos, né? Não se permite mais viver aquilo que a gente precisa viver. Ficar agarrado, arranhando parede para se segurar em algo que não faz mais sentido. Eu acredito que vocês me ouvindo falar, isso faça um sentido maior na cabeça de vocês, de ver o quanto que a gente pode complicar as coisas, né? Não estou dizendo que é simples, que não traz algo que chamamos de dor ou de sofrimento, que não traz um desconforto, que não traz trabalho, que tem que ter toda uma repaginação. Sim, claro que traz, mas assim, da onde que vocês tiraram que não traria, né? Como é que tu quer fazer de repente, uma super modificação na tua vida sem se desconfortar, sem suar a camisa, sem sentir uma noite ou outra de solidão, ou de dúvida, ou de incerteza? Por que essa incerteza não pode tomar um lugar de tesão, de falar, caralho, perdão. Ai, eu gosto dos palavrões, eles são muito expressivos. Por que tu não pode dizer, nossa, puxa vida, né? Ora bolas, mais bonitinho. Olha isso que eu tenho na minha frente, o vazio significa que eu posso várias coisas. Gente, eu vou contar pra vocês de novo, vocês que assistem minhas lives sabem, eu já contei pra vocês que quando eu me separei, então assim, eu sempre tive medo, tive um acidente na estrada quando eu tinha 11 anos, isso me traumatizou, eu nunca resolvi isso bem, então eu eu sempre tava de carona no carro, porque eu tinha medo de dirigir, então quando eu me divorciei, eu pensei, cara, nunca mais vou viajar, porque eu não vou pegar o carro nem pra ir na esquina ali, nem pra ir pra Ilha do Mel, que é 100 quilômetros daqui, que é Ilha do Mel, minha menina do coração, pensei, nunca mais vou pra Ilha do Mel. E aí, foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu comecei a me desenvolver nisso. Falei assim, não, daí eu tenho a Mari, que é minha amiga, que a gente faz todos os rolês juntos, a Mari dirige super bem. Então a Mari era motorista sempre. Falei, cara, mas não tá certo isso. Eu vou de novo terceirizar minha dificuldade, eu vou de novo, não vou romper com a minha dificuldade, não vou fazer um recomeço, eu vou ficar escrava dessa minha dificuldade, sempre terceirizando, antes era o pai, depois era o marido, agora é a amiga, daí agora... E eu nunca vou conseguir lidar com isso, por que eu não vou me experimentar? Então eu comecei a pegar o carro com uma amiga do lado, e daí eu falava assim, não fala comigo, não, sem som, sem nada, porque eu ia extremamente tensa, e daí a minha amiga falava assim, fosse quem fosse comigo, olha, qualquer coisa a gente para no acostamento, eu pego o carro, mas vai no que tu consegue. E eu ia, às vezes, eu ia atrás do caminhão, daí eu falava assim, e a pista duplicada, estrada bem simples, tá, gente? Aquela assim que eu era cagona mesmo. E eu falava, eu vou atrás do caminhão, porque eu não conseguia me imaginar fazendo isso aqui, tipo, se viesse um carro rápido, eu fazer junto, assim. Então eu falava, vou atrás do caminhão até lá. E daí eu fui atrás do caminhão, e daí eu pensava, agora eu acho que eu vou... Daí eu comecei a ultrapassar um pouquinho ali, né? Daí às vezes eu via uma curva, daí aquilo me tomava, eu pensava, cara, não vou conseguir fazer essa curva, daí eu respirava, eu fazia curva. Eu fui me experimentando e vendo que eu dava conta, né? Fui nisso, nunca precisei, graças a Deus, parar no acostamento, porque eu acho que eu já sabia, assim, mais lidar, porque eu já tive, há muitos anos atrás, antes de ter os meus filhos, crises de ansiedade, então eu já sabia lidar, eu já sabia que não ia morrer se me desse uma crise de ansiedade. Então eu fui conseguindo me resolver naquilo e lidar com esses meus medos. Resumindo, hoje eu dirijo inclusive para a cidade dos meus pais, que é 500 quilômetros daqui. É uma estrada, podemos chamar de perigosa, com aquelas pistas duplas, muito caminhão, muita ultrapassagem, e hoje eu vou e me sinto segura. Tá? Tá bom, gente? Tá bom? E vocês podem falar, que bobeira, mas isso é dirigir não é nada. Pra mim era algo extremamente Joe,
outro mundo, tá? Era uma coisa assim que eu achava que eu ia passar a vida sem fazer. Isso me empoderou de uma maneira, com todos os cagaços que eu passei e os medos. Você acha, a primeira vez que eu fui pra cidade dos meus pais, com os meus filhos, cara, eu fui com palpitação. Eu fui, tipo, respirando, eu fui assim, meu Deus do céu, era muito grande pra mim, era uma ruptura daquela menina medrosa e dependente muito grande, me transformando numa mulher potente frente ao volante. Né? E eu me transformei, isso é um exemplo, eu faço isso com tudo na minha vida, porque eu quero me desenvolver, eu quero ser mais potente, eu quero olhar pra mim e sentir que eu dou conta. Então eu me jogo na experiência o tanto que eu dou conta. Isso eu falei bem resumido, gente, mas demorou, sei lá, um ano, né? Fazia viagenzinhas curtas e tal. Mas para vocês verem que se eu não tivesse rompido com essa minha dificuldade, eu tivesse vestido a capa da traumatizada das estradas, eu hoje estaria sempre dependendo de alguém, como eu dependia, para eu ir na esquina, né? E graças a Deus, até as pessoas que me conhecem mais falam, cara, porra, né? Legal, porque as pessoas sabem que convivem mais comigo o tamanho do meu medo, o quanto aquilo era escravizante pra mim. Então, assim, simplesmente ponha na sua cabeça a certeza de que a vida é sempre uma ruptura e um recomeço. Nós não estamos falando, só que daí a gente se apega, pensa nesse universo que existe há milhões de anos, na natureza fantástica, enorme, que a gente não é quase nada, a gente se apega num relacionamento com um ser de 7 bilhões de pessoas e eu falo que a minha vida vai acabar se aquele relacionamento terminar. Ao mesmo tempo que eu coloco a pessoa como um Deus, eu me coloco como nada, me diminuo, só que não na insignificância que temos frente ao universo, me diminuo frente àquela situação como se eu não fosse ter a capacidade de me resolver, de lidar com aquilo, como se eu fosse morrer, não entrando em contato com o tanto de instrumento de resiliência que tem dentro da gente. Por quê? Porque eu estou me diminuindo, me cegando na minha teimosia e dizendo que eu não vou conseguir. Quando eu digo que eu não vou conseguir, eu realmente não consigo, certo? Eu vou abrir um pouquinho aqui para ver como é que vocês estão sentindo tudo, né? Mas o que eu queria deixar mesmo muito definidinho para vocês nessa live, gente, é de vocês compreenderem que a ruptura e recomeço faz parte, Maria Vitória, deusa da minha vida, faz parte da natureza da vida. A natureza da vida tem ruptura e recomeço. Naturalizem ruptura e recomeço. Escrevam no caderninho de vocês aí. Naturalizem, normalizem, eu dei essa palavra normal, mas enfim. Normalizem ruptura e recomeço, porque é o tempo inteiro ruptura e recomeço, né? É o tempo inteiro. E eu, sim, me considero uma pessoa corajosa, mas eu era a pessoa mais medrosa do mundo, né? Vai ser muito legal se um dia eu puder contar várias histórias ao vivo para vocês num encontro presencial. Poder contar, eu era a pessoa mais cagona do universo. Eu fui uma criança medrosa. Eu corria no corredor da minha casa, do meu quarto até a sala, que eu achava um corredor imenso, de medo de pegar uma doença no corredor, pra vocês terem uma ideia. Então, eu me acho realmente uma pessoa que se superou muito, porque eu tinha muitos medos. E eu fui procurando instrumentos. Você vai me dizer assim, mas como que você fez isso, Ana? Eu fui ouvindo as pessoas, eu fui lendo coisas, eu fui me abrindo, eu queria muito parar de ter medo. Então eu fui me ancorando na espiritualidade, eu fui para homeopatia, eu fui para holística, eu fui para terapia convencional, eu fui para todos os lugares que tu imaginar, porque eu não queria, eu decidi ser uma pessoa menos medrosa. Eu era muito medrosa, sabe Deus por quê? Não sei, gente, se é de outra vida, sei lá, mas eu era demais de medrosa, demais. E hoje, assim, eu tenho alguns medos, mas alguns medos com sentido, né? Eu acredito que eu amadureci e hoje eu não tenho tantos medos irracionais. Eu me considero uma pessoa... Mari, falei de ti, amiga, falei que tu é a motorista da vez e que eu mesmo assim fui dirigir, mesmo tendo tu pra dirigir. Me dê os parabéns de novo aqui pra galera ver, que agora eu dirijo na estrada. Então assim, eu fui desenvolvendo isso. Como vencer os medos de tudo? Não tem que vencer nada de tudo, gente. É uma coisa por vez.
uma coisinha por vez, tá? Então eu precisava vencer o meu medo que eu tinha de doença, que eu achava que eu ia ter. Eu não podia assistir nada, porque eu achava que eu ia ter todas as doenças do mundo quando eu era adolescente, era algo bizarro. E aquilo me atormentava, né? Eu tive as crises de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, eu lidei com muitas coisas que vocês me olhando, né? E aí é o negócio do julgamento, muitas vezes pode dizer, ah, mas também olha a vida dela, né? Olha lá, toda maravilhosa, loirinha, né? Podem olhar e falar com o trabalho ali, com os filhos lindos, viajando. Não, vocês podem olhar para mim e não saber metade dos rolês que eu passei, né? Das coisas que eu onde eu me posicionei para me desenvolver, né? E fui vencendo as minhas questões. Então, assim, esse é o recado que eu quero passar para vocês. Rupturas e recomeços fazem parte do rolê da vida, nunca vai ser diferente. E não idealizem as pessoas. Não olhem para as pessoas achando que vocês sabem tudo sobre elas. Eu vou tirar um pouco os comentários mais um pouco depois, antes da gente terminar, eu coloco de volta. Não idealizem, e assim, o meu trabalho é sempre muito voltado para esse aspecto da realidade, assim, do quanto que somos humanos, independente da profissão, do que nós falamos, a gente tem coisa para resolver na vida. E que se a gente tiver essa vontade de se superar, se a gente realmente entender ruptura e recomeço como intrínsecos no processo da nossa vida, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Eu me ancorei muito na minha espiritualidade. A espiritualidade para mim é algo, eu nem sei dizer do nível de importância, porque eu como mãe vivo o amor mais enlouquecedor do mundo, o amor mais profundo e mais assustador do mundo, e sem espiritualidade eu não conseguiria criar os meus filhos, né? Então, eu sou a pessoa que eu respeito os meus medos, ou assim, a minha tendência a ter medos, então eu não fico me entupindo de informação ruim sobre doença. Ah, tenho Covid. Eu não preciso ver exatamente quantas pessoas morreram, ou ficar me abastecendo de notícia nociva para mim, ou ficar vendo destruição, ou ficar vendo maltrato de criança. Eu sei que existe, mas eu quero ficar na luz até para eu poder trazer alguma coisa boa para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Se eu me deixar, se eu ficar assistindo tudo isso, gente, eu não consigo processar, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, até para sentir as coisas dos outros e tudo. Então eu me protejo para eu viver bem a minha vida, e eu escolho o jeito que eu vou ajudar. Então, cada um de vocês, parem de ouvir o que os outros dizem sobre como vocês têm que tocar a vida de vocês. Toquem a vida de vocês, construindo a vida de vocês dentro de uma verdade pessoal, uma verdade não absoluta, que pode mudar, mas dentro de algo que faça sentido aqui dentro para vocês. Entende? Algo que faça sentido na essência de vocês. Vocês já tem o meu filtro lá, que diz que ser essência é sua grande revolução? Quem quiser o filtro, me pede que eu mando, tá? Eu pego ali, tá ali no meu... Não vou mandar pra todo mundo, não. Vocês pedem coisa demais, às vezes eu fico confusa. Dá pra pegar ali no Instagram, tá? Gente, então assim, a gente precisa se desenvolver com mais verdade pessoal, não absoluta, mas com assim, independente do que a vizinha tá fazendo, eu faço assim. Como ser mãe? Eu fui aquela mãe que li todos os livros antes de ser mãe, foi a maior cagada que eu fiz, porque tudo que eu precisava pra ser mãe tava aqui dentro. E eu fui descobrir isso muito tempo depois. Então tudo que eu falo pra vocês é porque eu já passei. E eu realmente me sinto hoje num nível de maturidade na minha vida, e num prazer de morar em mim. Vocês ainda que não têm o e-book, leiam o e-book. Com o e-book eu trago essas vivências minhas e talvez ajude vocês a se situarem em como fazer as mudanças para se tornarem mais vocês também. O e-book, o link tá na bio. Tá maravilhoso o e-book, fui eu que escrevi, e sem modéstia alguma eu digo que tá maravilhoso, porque tem muito coração, muita intensidade, sentimento nele. Então assim, você precisa aprender a confiar mais na sua intuição. Mas Ana, eu não sei o que é intuição, o que é autossabotagem. Precisa meditar mais. Precisa fechar mais os olhos, silenciar, encontrar aqui dentro. Precisa de um processo de terapia para se conhecer, se compreender. Ver o que é a tua voz, o que é a voz da tua mãe, o que é a voz do teu pai, o que é a voz da sociedade, o que a professora da terceira série ainda conta no seu ouvido e tu continua fazendo. Identificar o quanto tu continua repetindo padrões que tu pegou dos outros, que não fazem nenhum sentido para sua vida. Evitando rupturas necessárias porque tu acha que as pessoas não devem se comportar assim, porque o padre falou, porque a vizinha falou, porque a avó falou.
E a ser adulto, gente, não é só para pagar boleto. Ser adulto é para ter autonomia e livre-arbítrio, para bancar aquilo que a gente escolhe, é para se desenvolver, é para expandir, é para crescer, é para lidar com os medos, né? Então, assim, quando eu conto as minhas coisas pra vocês, é pra dizer pra vocês o quanto que é possível, o quanto que isso existe, sim, o quanto que dá pra fazer, porque eu não me considero melhor que ninguém, eu não me considero mais forte que ninguém, eu me considero um ponto de luz igual todo mundo é ponto de luz. É muito fácil dizer que os outros são e tu não é, porque daí tu não tem que iluminar nada. Muito fácil, daí tu não tem que se mexer, né? Fala assim, não, é só a Ana, o fulano lá que trabalha na internet que é ponto de luz, eu não. Daí tu não precisa fazer nada, bonitão, né? Não, todo mundo é ponto de luz. E o teu lampião interno precisa se acender primeiro para transformar a sua existência. Porque se tu não tiver luz suficiente para você, tu não vai conseguir iluminar nada. Se não tiver amor suficiente aqui dentro, tu não vai conseguir compartilhar amor. Se não tiver resolução aqui dentro, tu não vai ajudar ninguém. Então, assim, é primeiro aqui, depois lá fora. Né? E as grandes tomadas de decisão vêm bagunçando a vida da gente, vem trazendo essa zona mesmo e vem trazendo muitas inseguranças e incertezas que eu preciso trabalhar na minha fé. Eu preciso ter fé, né? E fé na espiritualidade, e fé em mim, e fé que existe algo maior conduzindo os meus processos. Tu precisa acreditar que existe uma condução dos seus processos, além daquilo que tu enxerga. Não é ver pra crer, gente, é crer pra ver. Né? E eu não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Tu quer achar que Deus é uma grande bola de energia, tu quer chamar Deus de Já, tu quer chamar de grande mistério, grande arquiteto do universo, tu quer imaginar que ele tem uma cara, que ele é uma mulher, que ele é um homem, seja lá o que for, essa grande energia, essa fé, porque Deus é dentro de você, não é lá o padre vai te dizer como é que tu vai falar com Deus, é tu aqui dentro, é olhando o mar, é olhando a natureza, meditar é sentar a bunda ali em qualquer lugar e silenciar, fechar o olho e respirar. Entendeu? É do teu jeito, tu precisa descobrir o seu jeito de fazer as coisas, tu precisa dar identidade pro seu rolê, da sua forma, né? É muito legal ver uma pessoa com identidade, as pessoas com identidade, elas nos chamam muita atenção, dá vontade de estar perto de alguém que tem personalidade, que tem autenticidade, porque essa pessoa nada mais fez do que assumir as rupturas e os recomeços, ela tá vivendo, ela tá sendo autêntica com aquilo que ela sente, ela não tá pensando se vão achar bonito socialmente o comportamento dela, né? Ela não tá pensando se vão julgar, dizer que ela é uma menina melhor, uma menina pior, boa moça, não boa moça, um cara foda ou um cara não foda, porque pelos comportamentos. Eu acho que a única regra que eu tenho pra mim é ser do bem, é ter valores, é respeitar os outros, é ter empatia, não pisar em ninguém. De resto, façam as escolhas que vocês quiserem fazer. Não existe certo e errado, isso é pra criança lá, que tu ensina lá quando é pequenininho. A gente ensina um monte de coisa errada pras crianças. Depois tem que ficar fazendo terapia pra arrumar aquelas crianças que a gente estraga. Que a gente põe um monte de dogma, um monte de trava, um monte de não, um monte de... Sendo que cada ser humano nasce com uma inteligência, né? Eu fico olhando os meus filhos assim, imagina se eu quisesse criar os dois igual, eles são completamente diferentes, eles têm umas sabedorias tão próprias assim, algumas coisas é muito do meu jeito, outras coisas muito do jeito do pai deles, e outros não é nada, é deles, é do espírito deles, né? O meu filho, hoje eu postei uma foto dele meditando, o Henrique é assim desde bebê. Tem foto dele bebê, assim, que você coloca um mantra, ele fecha o olho. Cara, sei lá de onde que foi, entendeu? Eu não ficava sentada em flor de lótus o tempo inteiro pra ele me imitar. É um rolê dele, é um negócio dele. Então, assim, isso vai se desenvolver. A minha filha desenha roupinha, eu não desenho nem o Senhor Batata, nem aqueles dos pauzinhos, assim, eu não desenho. O pai deles, até o meu ex-marido desenha bem, mas não ficava desenhando em casa. A minha filha desenha roupinha pra boneca desde... Então, assim, as pessoas, elas têm uma inteligência que vem com elas. A gente tem uma sabedoria interna, a gente só precisa acessar. Imagina daí se eu digo pra ele que não é assim que ele tem que se comportar, que ele tem que fazer uma outra coisa, tem que mudar o jeito que ele já veio de fábrica. Daí o que eu tô fazendo? Matando a essência dele, ele vai ter que ir pra terapia pra fazer pra descobrir a essência dele, blá, blá, blá. Então, assim, o máximo que a gente puder promover que as crianças só sejam o que elas são, a gente vai estar ajudando o mundo melhor, né? A gente se permitir ser quem a gente é, a gente lembrar quem a gente era enquanto criança, também vai ajudar com que a gente se encontre, né? Quem eu era antes de me dizerem como eu devo ser, quem era essa pessoa com menos dogmas, menos travas, né?
O que eu preciso romper, que grito de liberdade que eu preciso dar para eu ter uma vida mais honesta comigo, uma puta preocupação em não trair os outros e zero preocupação em não trair a si, não trair aquilo que é importante para sua alma, nem sabe o que é, já é uma grande traição nem saber o que é importante para tua alma. Tu precisa descobrir o que é importante para sua alma. Tu precisa descobrir com o que tu precisa romper. Escreve aí no seu caderno com o que é que eu preciso romper, o que é que tem me escravizado dos meus comportamentos, o que é que tem me escravizado na vida que eu venho levando, respeitando o que a minha avó achava, o que meu pai acha, o que a professora da terceira série achava, o que a escola católica que eu estudei achava, o que eu venho trazendo como vozes, que pessoas que nem lembram mais que eu existo, às vezes eu tô nutrindo aquilo que não tem absolutamente nada a ver comigo, né? Que é algo que não faz sentido nenhum para a vida que eu quero levar, para a minha essência. O que eu tenho respeitado simplesmente porque eu emburreci a minha capacidade de escolha, porque eu segui com a manada, que muitas vezes está indo para um lugar completamente adoentado. O que eu preciso soltar em mim, me permitir viver com a minha cara, na minha essência, do meu jeito. Né? Eu quero muito que vocês se perguntem, todas as vezes que vocês vêm pra live, gente, a minha ideia não é que vocês saiam com respostas, mas que vocês saiam com perguntas. Esses dias numa caixinha de perguntas alguém me perguntou: Ana, por que tu diz que as perguntas são mais importantes que as respostas, se são as respostas que nos dão tranquilidade? Porque eu acho que as respostas, elas concluem, e aquilo que tu responde hoje, pode ser que assim, no teu desenvolvimento, quando tu vai pro caminho do autoconhecimento, já não seja mais uma resposta boa para você. Talvez tu precise de uma nova pergunta. Então eu acho que as perguntas, elas nos levam para um lugar de experimentação muito maior. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso agir assim? Quem disse que eu não posso romper? Quem disse que eu não posso recomeçar? Quem disse que eu não consigo? Né? Então, é abrir a cabeça, porque muitas vezes nós somos elefantes presos na cadeira de plástico. Pensa, gente, né? Então é isso. Então é nesse sentido, assim, eu quero que vocês se experimentem mais corajosos, né? Num dia, num atendimento, tava lá falando com uma paciente minha, e ela tinha que fazer uma coisa que a gente tinha combinado, porque ela tava precisando da ação, já tava muito pensando demais, e ela precisava de uma ação. Daí ela falou, eu vou tentar. Eu falei pra ela, tentar é fazer. Tentar não é achar o jeito perfeito de fazer. É fazer. A tentativa tem que ser o fazer, o passo bambo, o sentir-se ridícula, que eu fiz o vídeo. Vão lá se sentir ridículo numa coisa nova que vocês acham que não vão dar conta de fazer, né? Que nem eu aqui, quando comecei a falar aqui no Instagram, daí a Pamela Magalhães, vocês conhecem, já era minha amiga, e daí eu falei, amiga, eu vou fazer live, mas quem que vai assistir? Acho que vai estar minha mãe, e quem mais que vai assistir? Eu vou falar lá pra quem? Gente, e eu, né? Ai, super nervosa, tipo, eu ficava me olhando, eu lembro que eu mexia muito no cabelo, até falava de um jeito diferente, eu tava, se vocês virem lá no canal minhas primeiras lives, eu tava me sentindo muito ridícula, e não tava solta, que nem eu sou hoje, né? Eu tava mais travada, assim, e eu acho que tinha 3 pessoas quando eu fiz a live, e tinham pessoas, né, naquela época, amigas, assim, que davam risada, falavam, ai, virou blogueirinha, ou tipo, tirava um sarro, porque assim, não tinha audiência. Então parecia que eu tava querendo me mostrar pra ninguém. E eu me sentia ridícula mesmo, mas eu não parei de fazer, porque eu sentia que eu tinha vontade de compartilhar. E eu continuei fazendo, e hoje pra mim isso aqui é simples de fazer. Mas não foi sempre simples, né? Daí a Pam me disse isso, obrigada por relembrar da Pam. E a Pam me disse isso, amiga, se tiver 2 pessoas na tua live, se uma tocar o coração e fizer algum sentido, é esse o propósito. E aí eu fiz. E aí agora tem 300 pessoas. E aí agora tem mais de 90 mil pessoas no canal. Mas então é isso, gente. É se experimentar, né? Ou vocês acham que tava mexendo no máximo a primeira live que eu fiz que tinha 3 pessoas? Eu chegava a esquecer as coisas que eu tinha pra falar. Eu tava mexendo ridículo. Eu tinha vontade de desligar. Mas eu fiz, porque se sentir ridículo é o processo de experimentação, né? Quanto tempo tem isso que eu comecei? Acho que uns 3 anos. Acho que foi 3 anos. Gente, em 3 anos a minha vida mudou absurdamente, assim. Eu acho que foi de 3 para 4 anos, sabe? Então, é isso, né?
é se colocar. E aí quando a vida compreende que a gente quer se modificar, quando a vida compreende que a gente está fazendo a nossa parte, a vida vem trazendo a expansão. Quando eu me abri para coisas expansivas na minha vida, em vários momentos, mas principalmente nesses 4 anos para cá, a vida me trouxe enxurrada de transformações. Eu fui que nem um foguete em várias situações da minha vida. E diante disso eu tive medo, diante disso eu chorei, diante disso eu tive dias com dificuldade de levantar da cama, dias desses eu sei lá, eu sofri também, tive as dores dos processos de transformação de lagarta para borboleta. E tá tudo certo, a gente tem que parar de perder esse medo, a gente tem que perder, não dar tanto ouvido para esse medo das rupturas, do recomeço. Cara, isso aí que tem na vida, ruptura e recomeço, ruptura e recomeço. Ó, alguém tá falando que lembra das minhas primeiras lives. Mari, eu não sou diferente das primeiras lives? Eu lembro que eu mexia muito no cabelo. Um dia alguém me disse, não, por que tu mexe tanto no cabelo? É que eu não tinha onde colocar a mão, de tão nervosa que eu ficava, né? Eu diminuí muito o negócio de mexer no cabelo. Eu, na minha vida pessoal, continuo bastante tímida, eu sou tímida, então eu ainda mexo bastante no cabelo em situações na minha vida pessoal. Quem me conhece sabe disso, mas aqui no meu trabalho eu fui me desenvolvendo muito e é isso, gente. Então isso é possível para todo mundo, né? Agora que vocês sabem que é igual para mim, igual para vocês, vocês não vão fazer, vão usar qual desculpa? Para não fazer o rolê de vocês. Entenderam, gente? Então é linda, obrigada. Então é isso aí, é isso aí. Cada exatamente aí, ó, o que a gente vai vivendo vai nos tornando, né? A gente vai criando repertório, instrumentação, né? Então a gente vai crescendo e vai dando conta. Só que se eu não começar, não vou dar conta nunca. Se eu começar, eu vou só ficar. Se eu não começar, eu vou ficar só começando a ficar olhando os outros, dizendo, ai, mas também, se fosse que nem fulano, entendeu? Não, então assim, eu já tinha a mesma vocação, eu já tinha muito conteúdo, mas eu não tinha autoconfiança para passar, eu me sentia ridícula e eu continuei fazendo. Assim como se eu for fazer eu queria aprender a andar de skate, tá? Eu tenho certeza que se eu subir no skate eu vou me sentir ridícula e eu vou estar mesmo, porque eu vou cair, porque eu não tenho coordenação. Ok. Então, assim, eu superei aqui na parada de falar pra galera, de falar em público, superei, superei dirigir. Mas qualquer outra coisa nova, vou continuar me sentindo ridícula, porque é, é, ruptura e recomeço são coisas naturais da vida. É isso. Tá bom, meus amores? Então é isso, espero que tenha tocado o coração. Estamos para quem tá aí, quem ainda não tem o e-book, a gente compre o e-book, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Comprem, leiam, escrevam, meditem sobre, releiam, tá? Quem leu aí, às vezes eu coloco o que as pessoas têm dito do e-book, quando eu consigo, que sentem tocadas. Então, assim, para vocês também, isso. Entrem no grupo do Telegram, porque eu tô colocando lá coisas, eu sinto, vou lá e sinto de falar, eu falo algo, acho que acaba ajudando, inspirando. E venham para as lives, tem pessoas novas na live, né? Eu acho que no começo, quem mais nunca tinha vindo na live veio pela primeira vez, diz aí como é que se sentiu. Nós temos lives toda terça-feira às 19h30, a não ser quando eu tô viajando, né? Fim de semana passada, terça passada eu tava viajando, aí não tinha nem internet para fazer live, né? Mas tô aqui, né? Normalmente, na vida normal. Edu, tu vai ler, Edu! Tu vai ler. Depois tu me conta, tá? O que tu sentiu do livro. É um livro que eu escrevi voltado para o universo feminino, mas é um livro totalmente bom também para os homens, né? Porque são coisas de... Eu digo que eu me sinto mais à vontade para falar para as mulheres porque eu sou mulher, assim. Eu não tenho a audácia de compreender como um homem se sente. Eu não tenho um corpo de homem. Eu não tenho um cérebro de homem. Eu tento compreender como ser humano, mas eu entendo mais uma mulher porque eu sou uma mulher, então... É por isso, mas tá todo mundo convidado e tá todo mundo acolhido aqui. Eu acho que são assuntos de ser humano, né? E é isso, assim, alcançar as pessoas através de um exemplo de vida natural, de uma coisa simples, né? De que eu não estou acabada, digo, construída, eu estou em construção pro resto da minha vida, mas eu acho que sim. Eu acho que posso inspirar e ajudar de alguma forma com as coisas que eu já superei, com muito tempo de trabalho psicológico que eu tenho, com muito tempo de estudo que eu tenho, com muitas buscas. Eu acho que de certa maneira eu posso trazer isso,
mas na minha humildade, sabendo que eu tenho muitos processos, que eu tô em processo. E é isso. Tá bom, meus amores? Rezem aí agora pra não dar bug, pra eu conseguir salvar e mandar pro canal essa live. Beijo, boa noite, fiquem com Deus e tamo aí todo dia juntos. Entrem no grupo do Telegram. Obrigada, querida. Bem-vinda todo o povo novo e maravilhosos de sempre. Amo vocês.